turminha do sexto ano? Olha só, hoje nós estamos com a aula de número 18 já, né? E avançando aí no nosso conteúdo ainda de frações e suas operações, agora com a operação multiplicação de frações, ok? Eu já deixei pré-estabelecida uma lousa aqui para a gente discutir e fazer alguns cálculos aqui a respeito desse novo conceito. Eu preparei um enunciado aqui, que é uma sentença, e aqui está escrito 2/3 de R$90. Eu queria começar com esse exercício dizendo que vocês não necessitariam do conceito de multiplicação propriamente dito para fazer esse exercício, ok? Vocês já tinham esse conhecimento já lá de problemas de frações. Tanto é verdade que eu já executei aqui, já calculei quanto que isso dá. Então vamos lá, você tinha 2/3 de R$90, né? Então a fração 2/3 denuncia o seu desenho, você fazer isso por desenho. É sempre muito importante o desenho, porque o desenho ele se comunica com o aluno, né? E aí você tem uma visão mais ampla, mais geral daquilo que você precisa fazer. Então aqui eu fiz um desenho, dividi em 3 partes iguais, notem que eu pintei duas porque a fração é 2/3, e aí eu tenho que fazer quanto que vale a parte de um todo. Um todo então vale 90, então eu tenho o todo e quero saber quanto vale essa partezinha de 2/3. É isso que significa essa situação. Então o todo é 90, eu dividi em 3 partes, obtive 30, preenchi 30 em todas as partes, como vocês já sabem disso, né? E a resposta está nas duas pintadas, que refere-se ao numerador, as duas partes tomadas desse todo. Então 30 vezes 2, R$60. Então a resposta 2/3 de R$90 está aqui, R$60, e não foi utilizado a operação multiplicação. Agora, essa situação ela prevê uma operação multiplicação, principalmente por causa da palavra de. Todas as vezes que vocês estiverem atuando em matemática e tiver a palavra de, das, dos, destes, destas, nós sabemos que essa palavra se refere a uma operação matemática e especificamente a multiplicação. Então eu coloquei aqui 2/3 de 90 e o de aqui sendo substituído, a palavra de, pela operação que caracteriza essa palavra aí no enunciado de matemática, tá certo? Dentro do enunciado de matemática ela se refere à multiplicação. Então 2/3 de 90, ok? Eu vou passar para cá para a gente fazer. Bom, aqui nós temos a primeira condição, que aqui é você aplicar uma fração sobre uma quantidade inteira, tá certo? Então aqui você vai aplicar uma operação de multiplicação de uma fração sobre um número inteiro, e no caso esse 90 refere-se a R$90. Muito bem, então primeira coisa do conceito de multiplicação, nós temos aqui a situação em que você, primeiramente, deve transformar esse número inteiro numa fração, ok? Então você vai colocar uma barra de fração aqui e o denominador obrigatoriamente 1. Por que 1, professor? Porque qualquer número dividido por 1 dá o próprio número, então você não alterou a estrutura numérica desse valor aqui, ele continua sendo 90, no caso R$90. Só que agora você aplica o conceito, tá certo? Então eu vou apagar um pouquinho aqui para a gente ver como é que funciona esse conceito. Bom, esse conceito funciona da seguinte maneira. Nós temos o produto, então, né, o nome produto, então aqui são 2 fatores, né, então o produto vai ser o resultado que nós vamos encontrar dessa multiplicação, o fator 2/3 multiplicado pelo fator 91. Então aqui a gente vai ter como conceito o produto que é feito desta maneira, ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então vamos indicar aqui, 2 vezes 90, aqui eu posso substituir pelo pinguinho, tá certo? E 3 vezes 1, 3 vezes 1. Eu vou pôr o x mesmo, né, porque já estava o x, vezes 1, está aqui. Bom, agora nós faremos essa conta, 2 vezes 90, 180, 3 vezes 1, 3. E aqui vai dar 60. Lembrando que o arme efetue sempre é utilizado nesses casos, né? 18 por 3, né? Pegando a dezena, dá 6, 3 vezes 6, 18, subtrai, dá 0, abaixa o 0, 0 dividido por 3 dá 0, 3 vezes 0, 0, então a resposta é R$60. Ok, turma? Então está aqui o conceito de multiplicação, da onde ele se origina, principalmente de enunciados
que tem como característica principal a palavra de, destas, destes, dos, das e assim por diante. E como é que é feito a operação multiplicação? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, esse é o conceito. Vamos olhar um segundo exemplo aqui. Vocês estão vendo aqui o enunciado. 3/4 de 20 laranjas. Então foi indicado mais uma vez um número inteiro, né, que se refere a uma situação. Então 20 laranjas. Então mais uma vez mostrando que você não precisaria necessariamente para responder essa questão de efetuar a multiplicação. Você poderia fazer o desenho, dividir em 4 partes, que está escrito aqui, pintei 3, que é o que está indicado aqui como fração, e aí o todo, né, vale 20. Então 20 dividido em 4 partes iguais dá 5 em cada pedacinho, cada 1/4 vale 5 laranjas. Como eu tenho 3 partes tomadas do todo, 3 vezes 5, 15 laranjas, e já está respondido. Então agora nós vamos justificar essa situação pelo modo operacional multiplicação, o produto, e nós vamos obter o mesmo resultado, evidentemente. Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Aqui a gente vai substituir, né, pelo valor 1, ok? Vamos trocar de canetão aqui, substituindo pelo valor 1, ok? Então aqui, ó, e agora, né, eu indiquei aqui o produto com um pinguinho, tá certo? Então nós vamos fazer aqui o produto, numerador por numerador, denominador por denominador. Agora eu vou usar o pinguinho, ok? Então igual 3 vezes 20 sobre 4 vezes 1, tá? Notem que aqui, né, vocês vão observar mais adiante, nos estudos de vocês, principalmente no livro, que você pode fazer uma simplificação aqui direto, tá certo? Você pode dividir 20 por 4, ou pela lei do cancelamento, dividir aqui por 4 e por 4, então aqui é como você cortasse e cortasse, e você executava o cálculo já antes de fazer no final a simplificação. Mas podemos fazer no final, que nem no anterior. 3 vezes 20 dá 60, tá certo? Deixa eu trocar o meu canetão aqui, 60, então nós temos 60, ok? 4 vezes 1, 4, e ao fazermos a conta, né, temos 15 laranjas. Lembrando que foi 60 dividido por 4 aqui no cantinho, né? Pegando 6, então dá 1 vezes 4, 4, que tira, sobra 2, abaixo o 0, 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20. Então está aqui o resultado, 15 laranjas. E agora nós temos um outro tipo de sentença que também vai nos levar à condição de multiplicação, porque tem a palavra dá. Então nós temos essa sentença, a metade da metade. Notem que agora você vai operar não com uma fração e um número inteiro, como aqui era o 20, aqui era o 90, tá? Agora nós vamos operar com duas frações. E, mais uma vez, nós vamos usar o recurso do desenho, que ele é muito importante. Esse desenho ele vai trazer a resposta para você pelo desenho. Ou seja, fazendo essa sentença diretamente no desenho, você vai obter a resposta como no anterior e não precisaria se valer da operação multiplicação. Mas vamos ver como é que funciona isso daqui. Então você tem a sentença, a metade da metade. Então pelo desenho, nós vamos recorrer da seguinte maneira. Nós temos aqui, essa parte nós vamos dividir em duas partes iguais, ok? Então vamos dividir aqui em duas partes iguais, ok? Então dividindo em duas partes iguais, nós temos uma metade. Então nós vamos obter uma metade aqui e nós estamos desenvolvendo uma metadezinha aqui nesse momento, ok? Então, dessa metadezinha aqui, nós temos o seguinte.